o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Prazer de receber aqui nos nossos estúdios Mariene Silva Galvão, psicóloga especialista em clínica. Muito boa noite, obrigado por sua presença. Boa noite e obrigado. E a Letícia conosco também, Letícia que é psicóloga, coordenadora da sede Corpo e Mente. Letícia, que nós passamos a matéria nessa semana, né? Justamente falando sobre o Setembro Amarelo, e elas estão aqui para falar e conversar conosco também sobre isso. Letícia, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Neto. Eu que agradeço o convite. E o tema, claro, da participação, saúde mental na infância e adolescência. A gente tem que conversar sobre isso, falar sobre isso. Então eu peço que você que nos assiste, que você possa participar conosco também, através do WhatsApp, 99141-1048. Participe conosco aqui, se tiver alguma dúvida, pode conversar ao vivo conosco. Vamos falar do Setembro Amarelo, né? Letícia, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre toda essa campanha, esse envolvimento que a Unimed Piracicaba tem com o Setembro Amarelo. A gente tem profissionais trabalhando, ações, amanhã haverá uma ação também que a gente vai falar aqui, mas isso acaba sendo contínuo e, claro, tem um destaque maior no Setembro Amarelo. Queria que você falasse um pouquinho para nós, até sobre essa questão da prevenção do suicídio, por gentileza. Sim, a Unimed vem desde 2015 participando dessa campanha oficial do Setembro Amarelo. É a maior campanha anti-estigma relacionada à conscientização da importância da vida e a prevenção ao suicídio. Ela foi idealizada, a princípio, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina e vem ganhando aí cada vez mais volume de participantes, de empresas, né, e de profissionais da área da saúde. Essa campanha, ela traz muito pra gente essa importância do cuidado com a prevenção, pois os dados estatísticos, embora já diminuíram, né, de uma maneira global, a taxa de suicídio caiu 36%, mas ainda, Neto, são 700 mil mortes por ano em todo o mundo, segundo o último dado da Organização Mundial da Saúde. E o pior, por que a gente veio trazer um pouquinho sobre infância e adolescência, né? Eu falo assim, mas eu falo de desespero. Sim. São a crescente, assim, embora a gente tenha essa redução da taxa, há uma crescente nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Olha só. De 17% nos últimos anos. Quer dizer, vem crescendo, né? Nessa faixa etária, exatamente, né? É muito preocupante e alarmante. É uma questão de saúde pública. Sim, né? Com certeza. Nós estamos ao vivo, você participa conosco, nosso quadro da Unimed. Estamos falando do Setembro Amarelo. Se tiver uma pergunta, pode mandar para nós, 99141-1048. Pois não, Bá. Queria agora também perguntar para a Mariene se existem muitos casos de ideação, depois quero que você comente também sobre esse termo, ou a tentativa, né, de suicídio aí nessa fase infanto-juvenil e como chega essa demanda? Sim, a gente tem recebido cada vez mais essa demanda por parte das crianças e dos jovens, né, dos adolescentes, então é uma crescente mesmo. Essa questão da ideação e da tentativa, né, porque às vezes a pessoa ela não chega a fazer uma estratégia ou uma tentativa de suicídio, mas ela tem uma angústia muito intensa, né, onde a ideia é de que você não vai suportar, né, lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Então, às vezes você entra nesse processo de desejar, de pensar em formas de acabar com aquele sofrimento através mesmo do extermínio da própria vida. Então, a gente fala sobre ideação e tentativa de suicídio, fazendo essa discriminação daquilo que é um desejo, né, de acabar com o sofrimento através, né, dessa ideação. E também tem aqueles casos onde a pessoa às vezes tenta mesmo, né? Tem ali uma estratégia e uma tentativa. Agora, Mariene, para a gente entender, né, pai, mãe, porque assim, né, quem está próximo tem que perceber, né? Eu queria que você falasse até, assim, quando que a gente começa a entender que aquela criança, que é adolescente, pode pensar em tirar a própria vida. Isso acho que é uma orientação para pai, mãe, amigos, professores, né? Todos que convivem com esse adolescente, com essa criança. Quando que realmente essa criança começa
a pensar nisso, né? Claro que o motivo, como você falou, a dor é grande e aí pensa-se em um determinado momento que a única maneira de sanar a dor é tirando a própria vida, né? Quando na verdade a gente sabe que não é isso. Mas quando eu que estou perto, eu começo, peraí, ela pode estar pensando nisso. Como é que eu percebo? Merece uma atenção especial, né, quando a gente começa a perceber algumas alterações no comportamento. Né? Às vezes a criança, o adolescente começa a ficar um pouco mais isolado, choros frequentes, constantes. Às vezes os pais chegam e falam, olha, eu não estou entendendo porque do nada, né, houve esse choro. Eu costumo dizer para os pais, esse do nada significa que a gente não conseguiu perceber, sim, mas nada mas tá ali, do nada. Tá aparecendo, de alguma maneira aparece. Isso. Essa alteração no comportamento é um indício de um sofrimento, é um indício de uma angústia, de algo que às vezes não está sendo pensado, não está sendo cuidado ainda. Né? Então, alteração no comportamento, como isolamento, às vezes na própria escola tem um rendimento escolar muito baixo, às vezes uma mudança também no comportamento na escola, na associação com os colegas, em casa. Sim. Né? Vários sinais a criança e o adolescente vai dando pra gente de que algo está se passando. Né? É claro, Neto, que a gente precisa também entender que a pré-adolescência, a adolescência é uma fase de mudança. De mudança, né? Isso. E a mudança, ela é comportamental também, claro, né? Exatamente. E geralmente gera algum não entendimento, né? Geralmente assim, com pai e mãe, né? Que de repente tem o filho ali, quase debaixo da asa, né? Vamos dizer assim de uma maneira figurativa. De repente essa criança virando adolescente, ela quer outras coisas, outras sensações, não lida com os hormônios, com as vontades. E aí é o momento de procurar ajuda? Pode ser, né? Porque, por exemplo, a irritabilidade, a agressividade, alteração no hábito alimentar, né, indicia um conflito, um sofrimento. Talvez aquilo não seja algo que vai chegar gerar nesse extremo, isso, né? Exatamente. Mas aquele momento está sendo um momento de difícil manejo para aquele adolescente ou para aquela criança que deve ser cuidado. Sozinho. Isso, ele precisa do ambiente, né? A família, quem está junto, para ajudar a manejar aquelas emoções. Então, a infância, a adolescência não é fácil passar, né? Então, a gente esquece da nossa, né? Exato. Que a gente passou também, né? Exatamente. A gente, depois que se torna adulto, tende a olhar para o comportamento da criança e do adolescente como sendo um exagero. Isso. Né? Como sendo, assim, uma frescura. Exato. Isso vai passar, né? Então, assim, vai passar... E pronto, né? O que eu vou fazer com isso agora? Se vai passar uma hora, ainda não passou. Não passou, né? Então, assim, naquele momento, né, que a criança ou adolescente, por ser imaturo, não consegue lidar com suas questões sozinho, é necessário que o ambiente esteja contribuindo nesse processo de manejo, nesse processo de elaboração, né? Então, a gente costuma dizer muito para os pais, né? A gente faz grupo de pais, a gente costuma muito falar sobre isso. Olha, tá em dúvida, tá com dificuldade. Muitas vezes as questões dos nossos filhos, muitas vezes, assim, eu acho que sempre elas se enroscam nas nossas questões, né? Na nossa história, nas nossas dificuldades. Então, está com dificuldade? Tem uma dúvida? Está percebendo alguma alteração? Algo que está te fazendo preocupar? Procure ajuda, né? Esse é o nosso grande objetivo nesse setembro, né? Disseminar essa ideia, né? De que a gente pode e precisa buscar apoio e através do apoio a gente minimiza, né? Muitos problemas futuros. Omar, você sabe que você está falando isso, eu fico pensando assim, né? Porque essa fase é uma fase realmente de várias mudanças, né? E a própria não se aceitar, né? Acho que isso é muito característico também da idade. Você que não aceita o corpo, não aceita não ter, não consigo consumir, não consigo ter aquele objeto, ter o celular que eu quero. E aí isso na visão dos pais é coisa, isso aí como é que você pode se preocupar com isso? A vida tem tanta coisa para se preocupar. E aí é o atrito, né? Não entender que a demanda é de mudança, né? Que é um momento que se vive. Eu queria que você falasse, ainda agregado a essa mudança, a questão do digital.
a questão desse... Ah, tem pergunta sobre isso? Então eu passo a pergunta para a Maria. Vamos deixar o telespectador fazer a pergunta, por gentileza, Mar. Exatamente sobre isso, né? Porque o Leandro Oi, tá Leandro. levantando essa questão aqui, viu, meninas? Ele quer saber se esse alto nível de suicídio tem a ver com o uso excessivo da tecnologia. Bom, boa pergunta, Leandro. Nesse momento, a gente não traz nenhuma pesquisa científica sobre isso, mas a gente pensa que pode sim ter uma relação. Sim. No sentido que esse momento da infância e da adolescência é um momento onde a gente precisa se apoiar no outro. É um momento onde a gente busca, através da identificação, um apoio para poder formar mesmo as nossas ideias, a nossa personalidade, né? Então, com o uso excessivo das telas, do contato digital, virtual, dessa relação à distância, dificilmente a gente consegue se identificar que esse processo seja construído de uma forma saudável. Sim. Porque as relações são bem líquidas, né? São muito distantes, não são consistentes, né? São muito fluidas, muda, né? Então, fica difícil criar uma referência, né? Uma ideia sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero. Então, Leandro, a gente não tem como apresentar neste momento uma pesquisa científica, um dado, né, consistente nesse sentido, mas pela nossa escuta de consultório, a gente compartilha, a gente estuda casos e a gente vê isso, né, entre nós psicólogos, psicanalistas que atendemos, que a falta mesmo desse ambiente seguro, dessa família onde elas estejam ali se relacionando, sendo para essa criança, para esse adolescente, um suporte, né, um objeto seguro para a criança se identificar, muitas vezes essas crianças e adolescentes buscam isso fora, não encontrando, não conseguem, né, se desenvolver saudavelmente do ponto de vista psíquico. É o caminho para o vício, né? O vício ele vem suprir, né, essa falta desse ambiente, como você falou, que é de segurança, de entendimento e compreensão. O vício veio substituir, ele vem preencher essa lacuna. Isso. Tem mais participação do público, 19h37, pois não, Maria? Tem sim, pessoal participando aqui, você também pode mandar a sua pergunta. A Rose, ela Rose. Se apresenta, né? Me chamo Rose. Pois não. Gostaria de perguntar se a depressão pode ser hereditária e passar de mãe para filho. Que pergunta interessante. E daí eu já também coloco aqui se a depressão pode também ser uma maior atenção, né? Pode sim, pode sim. Na verdade, qualquer transtorno emocional, mental, ele é multifatorial, né? Então, a questão hereditária, ela tem um peso sim, mas ela está associada à questão ambiental, à questão biológica, à questão de vínculos, como a Mariane falou, né? Se hoje eu não consigo estabelecer bons vínculos e vínculos saudáveis, que me ajude a desenvolver e criar minha própria identidade, isso é um fator de risco. Então, aquelas crianças que, por exemplo, vivem em um ambiente um pouco mais violento, ou em ambientes negligentes, sabe os extremos? Sim. Qualquer extremo, ele é um fator para atrapalhar e pode contribuir para o desenvolvimento de doenças emocionais, como a depressão. Mas o fator hereditário, ele é forte. Mas se a criança teve um ambiente, né, mesmo tendo uma mãe adoecida, teve um ambiente protetivo, alguém que fez a função dela numa ausência, por exemplo, né? Uma criança que foi sendo esclarecida do que está acontecendo com essa mãe, que não é por ela que está assim, né? O risco ele vai se dirimindo, ele vai se perdendo. Se perdendo, né? Acho que uma característica que vocês nos trazem aqui hoje, e é pertinente falar, é a presença, né? É fazer presente, mais do que se fazer como julgador da situação, é se fazer presente, né? Compreender que, sim, passamos por isso, está passando por aquele momento, tem que se fazer presente, como pai, como irmão, como amigo, enfim, como professor, né? Porque quando a gente fala da sociedade, todas as áreas é o momento de você trabalhar a escuta, né? E acho que nesse sentido que o Leandro falou, talvez a internet, ela tira, você tem que buscar algo o tempo todo, e aí de repente você, se estiver no momento da escuta, você está fazendo bem para você e fazendo bem para o próximo também, né? Exatamente. Se fazer presente, se fazer apoio, né? Se fazer presente ativamente, né? Como a Letícia está falando, né? Essa questão
os pacientes trazem muito no consultório. Porque eu tenho uma questão, eu tenho uma ansiedade, eu vou passar isso para o meu filho, né? Eu costumo dizer, né? Transtorno mental não é como um vírus, não é como um Covid que se transmite, né? Estando perto, né? Se esse ambiente, se esse filho, se essa criança, ela tem ali outras pessoas onde ela pode se apoiar, aquele transtorno mental pode não ser um fator de risco, né? Então, a presença desses pais no manejo, né? Então, estar presente para contribuir com a criança, para ela elaborar as vivências, porque todo mundo passa por vivências difíceis, vivências de angústia. A vida, né, te propõe isso, não tem como, né? Exatamente. Então, quanto mais imaturo, né, mais a necessidade de um ambiente, né, de pessoas ao redor que ajude a digerir e a metabolizar as vivências, né? Então, a importância da presença, sim, né, e uma presença assertiva, segura, alguém que possa contribuir de fato. Perfeito. Olha, amanhã nós estaremos na Unimed, onde vai acontecer uma ação, né? Uma das ações, são muitas ações que a Unimed Piracicaba está realizando, mas amanhã nós estaremos lá, né, justamente com a Letícia, apresentando e acompanhando, né, palestras, encontros, são várias ações, né, Letícia? São sim, nós preparamos, né, um workshop com o tema O Luto de Quem Fica, né, esse será o foco. Mas nós vamos falar um pouquinho de toda essa questão dos transtornos emocionais e o risco do suicídio, como preveni-lo. Então nós teremos palestras com psiquiatras sobre a depressão na infância e adolescência e os riscos de suicídio nessa faixa etária. Nós vamos ter em seguida uma roda de conversa com vários psicólogos e especialistas auxiliando os profissionais da área da saúde e os estudantes, que já praticamente lotou, né? A gente já teve 100% das inscrições. Que ótimo, que ótimo. Contando um pouquinho de como a gente identificar, né? A gente pincelou rapidamente aqui, mas amanhã a gente vai estar detalhando como a gente identificar esses alertas, esses gatilhos que podem levar ao risco do suicídio e como buscar o tratamento mais adequado possível. Nós vamos ter um depoimento, né, de uma ex-paciente contando um pouquinho de uma superação, né, por perda de luto da mãe. Né? Foi uma história muito bacana. Compartilhar superações é excelente, lindo, né? Acho que vai tocar muita gente. Nós vamos ter palestras com foco no idoso, como o idoso lida, também é outra faixa etária muito crescente, né? A partir dos 65 anos, mais ou menos, as estatísticas indicam que o ninho vazio, o isolamento, a solidão, eles são fatores de risco nessa faixa etária. Nós vamos ter um desfecho também, falando um pouquinho do atendimento de urgência e emergência em hospitais, né, principalmente em ambulatório, de hospital geral, pronto atendimento para pacientes e familiares de pacientes que tentam suicídio ou que buscam, em momentos de crise, o atendimento. Perfeito, estaremos lá acompanhando também. Eu espero receber Mariene e você, Letícia, em breve para falar sobre saúde mental. Eu acho que é algo muito interessante, as pessoas precisam ouvir e participar. Então, fica o convite aqui em breve, após o setembro, após as atividades, que possam vir, a gente manter sempre em pauta esse tipo de conversa que é essencial para quem nos assiste. Obrigado pela presença. Também agradecemos. Com certeza a gente volta. Isso Com aí. prazer. Estaremos lá amanhã acompanhando também. Muito obrigado, viu? Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.